Olá, hoje eu vou estar mostrando todas as rotinas que podemos utilizar com o orçamento. Então vamos lá. Como podemos fazer um orçamento? Existem duas maneiras para você entrar na tela de orçamento. A primeira delas é você ir em estoque, orçamento. Clique em orçamento, estamos diretamente na tela de orçamento. É exatamente a mesma tela de vendas. A diferença é que o orçamento não vai descontar do seu estoque, vai somente fazer um orçamento para depois você recuperar ou o cliente voltar com ele. Então, essa aqui é a primeira maneira de você entrar na tela de orçamentos. A segunda é você já estando na tela de vendas. Você, por exemplo, chegou o cliente, ele pede para você lançar uma quantidade X de material no estoque. Porém, no final ele disse que somente queria um orçamento. Como você vai alterar esta tela de venda para orçamento sem ter que fechar e voltar lá de novo no menu inicial e ter que lançar toda a mercadoria novamente? Observe que aqui no sistema temos vários atalhos aqui embaixo. Entre um deles temos o atalho F2, que é o modo para venda ou orçamento, que você pode alternar. Clicando no F2, observe que aqui em cima, ó, no venda, automaticamente ele altera para orçamento. Então você não precisa ter que fechar, voltar na tela inicial para poder entrar na tela de orçamento. Cliquei F2, voltou para a venda, cliquei F2, voltou para o orçamento. Aí eu vou finalizar o orçamento normalmente e vai sair na sua impressora configurada. Na sua impressora vai sair assim, com o nome da sua empresa, os dados dela, o número desse orçamento, o vendedor, data que foi feita este orçamento, os dados do cliente e os produtos lançados. E aqui embaixo a gente consegue também colocar uma mensagem personalizada para vocês. Aqui, como por exemplo, eu coloquei que o orçamento é válido somente por 24 horas, mas você pode personalizar do jeito que você quiser, por 24 horas, por 2 dias, 3 dias, 7 dias. Então vamos lá, fechamos o orçamento. Beleza, você entregou o orçamento para o cliente, mas depois, sei lá, de alguns minutos, horas ou dias, o cliente voltou com este orçamento e quer fechar a venda. O que você vai fazer? Você vai voltar lá para a tela de vendas, normalmente. Chegou aqui na tela de seleção de produtos, você vai observar novamente que aqui embaixo nos atalhos existe um outro atalho. Qual seria esse atalho? O atalho F3, que é recuperar orçamento. Então, eu clicando nesse orçamento, ele vai mostrar todos os orçamentos feitos por este usuário que está conectado aqui. Então, é somente localizar o orçamento que o cliente voltou com ele. Observe que aqui ele informa o número do orçamento, a data em que foi feita, o cliente e o valor total. Você olha lá no cupom, por exemplo, aqui eu vou abrir o cupom de orçamento que o cliente, no caso, vai trazer. E aqui a gente observa que o orçamento dele é o número 4, emitida no dia 5 pelo vendedor 1. Então, voltamos lá, orçamento número 4 do dia 5 pelo vendedor 1, caso que é o cliente 1 aqui. Então, vou selecionar, pressionei Enter, e observe que automaticamente ele lança os produtos de volta, para você não ter que lançar um por um. Então, aqui é só finalizar a venda normalmente, como é feita uma venda. Então, finalizei a venda e vai imprimir na sua impressora normalmente, como venda já, com os mesmos dados e os mesmos produtos. Então, esta aqui é a rotina para orçamento e recuperação de orçamento. Nós temos também um relatório de orçamentos feitos, que você pode usar como estratégia da sua empresa, por exemplo, para emitir os orçamentos e depois ver quantos foram emitidos no dia. Você pode usar, por exemplo, para entrar em contato de volta com o cliente para tentar aquela venda. Então, eu vou puxar aqui desde o início do mês até o fim do mês. E aqui nesse relatório ele vai ter alguns filtros. Você pode filtrar por somente os orçamentos com clientes informados. Eu vou colocar não para puxar todos os clientes. No caso aqui ele também pode filtrar somente por um cliente específico. No caso que você colocaria o código do cliente. E se você quiser também filtrar somente os orçamentos feitos por aquele vendedor, você pode informar o código do vendedor que ele vai puxar.
Como eu quero puxar de todos, eu vou deixar em branco. E aqui ele vai puxar todos os orçamentos feitos naquele período que eu informei, do dia 1º ao último dia do mês. Então, desse período teve 2 orçamentos, o orçamento 3 e o 4 na mesma data. O valor total, se teve desconto ou não nesse orçamento, a forma de pagamento que foi informado nesse orçamento e o cliente desse orçamento. Então aqui nós temos todo um relatório de orçamentos feitos pelo sistema. Qualquer dúvida, sugestão, elogio que você tiver, só entrar em contato com o nosso número, que é o 991 38 19 17.